Meu nome é Luciana, e se alguém tivesse me contado essa história, eu duvidaria. Mas não foi com outra pessoa, foi comigo. E até hoje, às vezes eu acordo no meio da noite, perguntando se tudo isso realmente aconteceu. Porque o dia em que meu filho nasceu, foi também o dia em que meu coração foi arrancado do peito. A enfermeira entrou na sala com os olhos baixos, e com uma voz tão fria que poderia congelar o sangue, ela disse: "Sinto muito, seu bebê nasceu morto." Eu não ouvi mais nada depois disso. Tudo ficou embaçado. Eu só lembro do grito que saiu de mim, um som que não parecia humano. E por 15 anos eu vivi com aquele vazio. Mas nada, absolutamente nada, poderia me preparar para o que aconteceria numa tarde chuvosa, quando um adolescente com olhos idênticos aos meus bateu na minha porta. Se você já viveu algo que mudou sua vida para sempre, como essa história vai mostrar, se inscreva no canal e deixe seu like. Porque essa é a história de uma dor que virou milagre e de um reencontro que me devolveu a alma. Eu tinha 23 anos quando descobri que estava grávida. Foi um susto, claro, mas também foi a primeira vez em muito tempo que eu senti que tinha algo pelo que lutar. Eu trabalhava como vendedora em uma loja de roupas no centro, ganhando pouco, mas sempre sorrindo para as clientes como se tudo estivesse bem. O pai do bebê, o Leandro, era um rapaz que me prometeu mundos e fundos, até o dia em que soube da gravidez. A promessa virou silêncio. Depois, virou ausência. Eu tentei não me desesperar. Eu lia livros sobre maternidade, conversava com a barriga e imaginava todos os dias como seria o rostinho dele. Meu bebê era meu motivo. Meus pais me apoiaram como podiam, mesmo com dificuldades. Meu pai era motorista de ônibus e minha mãe cuidava de idosos a domicílio. Eles me diziam que aquela criança seria a luz da casa. E eu acreditava. Eu via amor no futuro, mesmo com tudo incerto. A gravidez foi tranquila, sem sustos. Eu sonhava com um quartinho azul, com festinha de um aninho, com ele aprendendo a andar nos mesmos corredores onde eu corri quando era pequena. Até aquele dia, até a madrugada em que minha bolsa estourou e fui levada para o hospital. Era para ser o dia mais feliz da minha vida. Mas algo naquele hospital parecia estranho desde o começo. As enfermeiras evitavam meu olhar. O médico quase não falava comigo. Quando me levaram para o parto, tudo foi tão rápido, tão mecânico, e quando eu acordei, ele não estava mais lá. Só a notícia, fria, cruel, devastadora. Meu bebê nasceu morto. Eles disseram que foi um problema no cordão umbilical, que ele não resistiu, mas não me deixaram ver, não me deixaram segurar, não me deixaram enterrar. Algo ali, desde o início, não fazia sentido. Nos dias que se seguiram àquele parto, eu era apenas um vulto dentro da minha própria casa. Caminhava sem rumo, mal comia, mal falava. Minha mãe tentava me consolar, mas havia um vazio em mim que palavras nenhuma conseguiam alcançar. E quanto mais o tempo passava, mais eu lembrava de detalhes que não se encaixavam. Por que não me deixaram ver o corpo? Por que o prontuário médico sumiu? Porque, ao retornar ao hospital semanas depois, disseram que os arquivos estavam em atualização. A cada tentativa minha de entender o que aconteceu naquela sala de parto, mais portas se fechavam diante de mim. Comecei a me perguntar se eu estava ficando louca. Leandro, o pai, reapareceu meses depois, como se nada tivesse acontecido. Disse que Deus sabe o que faz e que eu deveria seguir em frente. Mas alguma coisa queimava dentro de mim. Uma dúvida sussurrando: ele está vivo. Era irracional, era insano, mas era constante. Anos se passaram e eu tentava levar a vida. Consegui outro emprego, fiz cursos, ajudei minha mãe quando ela adoeceu. Mas aquela dúvida nunca foi embora. Certa noite, durante uma conversa com uma amiga enfermeira, deixei escapar meu medo. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois perguntou: "Você viu o corpo, Lu?" Eu disse que não. Ela baixou os olhos. Tem umas histórias acontecendo por aí, de bebês dados como mortos, que foram levados para adoção sem consentimento. Aquilo me arrepiou até a alma. Era só um boato, uma teoria, ou o começo de uma verdade insuportável, porque naquele momento, algo dentro de mim acordou, e a paz nunca mais voltou. Depois daquela conversa, comecei a investigar discretamente. Não queria que minha família se preocupasse ainda mais comigo, mas dentro de mim, aquela pulga atrás da orelha já tinha virado um grito.
Voltei ao hospital onde meu filho havia nascido. Ou, melhor dizendo, de onde ele havia desaparecido. Fui ao setor de registros, mas nada. Alegaram uma mudança de sistema, uma desculpa conveniente. Insisti por telefone, por e-mail, pessoalmente. Nada. Os funcionários me tratavam com indiferença, como se eu fosse uma mulher perturbada revivendo uma dor antiga. Mas eu não era louca. Eu lembrava de tudo. Comecei a conversar com outras mães nos fóruns da internet, em grupos de apoio ao luto gestacional. Foi quando ouvi outras histórias, semelhantes à minha. Histórias de mães que nunca viram os corpos de seus filhos, que receberam atestados de óbito com assinaturas diferentes, que, anos depois, descobriram que seus bebês foram dados como mortos, mas, na verdade, tinham sido entregues para adoção clandestina, muitas vezes em troca de dinheiro. Aquilo me tirou o ar. Será que meu filho foi vendido? Eu voltava para casa tremendo, com as mãos suadas, e as noites se tornaram eternas. Tive crises de pânico. Suava frio ao lembrar do rosto da enfermeira que deu a notícia. Era como se eu estivesse cercada por uma cortina de fumaça, onde ninguém queria me deixar ver a verdade. O que mais me doía era pensar que ele poderia estar vivo, crescendo em algum lugar, chamando outra mulher de mãe. E se estivesse sendo maltratado? E se achava que foi abandonado? Comecei a rastrear documentos, procurei advogados, tentei abrir um processo contra o hospital, mas era como lutar contra um fantasma. Cada passo que eu dava, alguém apagava minhas pegadas. Até que um dia, recebi um envelope anônimo. Dentro havia apenas uma cópia de um registro de nascimento e uma foto. Um bebê. Um bebê que não era declarado morto. Um bebê com meu sobrenome rasurado. Foi aí que eu percebi. Alguém sabia. E essa pessoa estava tentando me contar a verdade. Aquela noite foi a pior da minha vida desde o dia em que perdi meu filho. A foto do bebê não saía da minha cabeça. E mesmo depois de tanto tempo, havia algo naquela imagem que me conectava. O formato dos olhos, o queixo, até o jeito como as mãozinhas estavam fechadas. Era como se eu reconhecesse instintivamente que aquele era o meu filho. Mas ao mesmo tempo, a incerteza me corroía. Peguei o envelope e levei até a delegacia. Contei minha história com a voz tremendo, esperando que alguém ali levasse a sério. O policial ouviu tudo, mas no final só balançou a cabeça com um "Isso é complicado, senhora". Eu saí de lá me sentindo invisível, sozinha, como se ninguém mais acreditasse em mim. Até minha mãe, que sempre me apoiou, me olhou com preocupação. "Filha, talvez seja melhor deixar isso pra lá. Você já sofreu tanto." Mas como eu podia desistir, sabendo que talvez meu filho estivesse vivo? Comecei a me afastar das pessoas. Dormia pouco, comia menos ainda. Chorava escondida no banheiro. Me sentia um vulto que atravessava os dias sem rumo, consumida por uma dor silenciosa que ninguém mais parecia enxergar. E então, uma manhã, recebi uma intimação. O hospital estava me processando por calúnia. Diziam que eu estava espalhando mentiras e prejudicando a reputação da instituição. Aquilo me destruiu. Era como se tudo estivesse se voltando contra mim. Eu só queria saber a verdade. Só queria um filho que foi tirado de mim. Eu me tranquei em casa por dias. Evitava os espelhos. Sentia vergonha do meu rosto, da minha fraqueza, da minha solidão. Lembrei de cada roupinha que comprei, cada música que cantei para a barriga. E no fundo do armário, encontrei aquele sapatinho azul que nunca foi usado. Segurei entre os dedos como se fosse uma relíquia e chorei. Chorei como uma mãe que ainda esperava ouvir o choro do seu bebê. Chorei até minhas lágrimas secarem e minha alma silenciar. Eu estava quebrada, em pedaços, e naquele momento pensei seriamente em desistir, porque lutar contra o invisível é como gritar no escuro. Ninguém responde. Foram dias inteiros em silêncio. Eu acordava, respirava e voltava a deitar. O sapatinho azul seguia ao meu lado, como um símbolo do que me foi negado. Mas numa manhã nublada, algo dentro de mim mudou. Foi uma lembrança simples, uma memória da gravidez, de quando eu cantava uma música baixinho só para ele ouvir. Anjo protetor, fica comigo. Eu não sei por que essa lembrança veio. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, eu estivesse ouvindo o silêncio, e naquele silêncio, meu instinto gritou mais alto que o medo. Eu precisava continuar, não por mim, mas por ele, por aquele menino, onde quer que estivesse, que talvez acreditasse que sua mãe o tinha abandonado.
Peguei o envelope novamente e analisei cada detalhe. No canto do registro de nascimento, uma parte estava carimbada com o nome de uma instituição filantrópica. Liguei. Fingi ser uma voluntária querendo ajudar, e o que ouvi me fez tremer. A tal instituição tinha sido fechada há anos por suspeitas de irregularidades em processos de adoção. E entre os documentos arquivados havia uma lista de crianças que passaram por lá. Consegui uma cópia com a ajuda de uma ex-funcionária que ainda mantinha contato com as famílias envolvidas. Vasculhei cada nome, e lá estava, um garoto chamado Rafael. Data de nascimento, exatamente o mesmo dia do meu parto. Nome da mãe, desconhecido. Nome do pai, Leandro. O mesmo Leandro que me abandonou. O mesmo que desapareceu por meses e reapareceu dizendo que Deus sabia o que fazia. Senti o chão sumir. Ele sabia. Ele tinha assinado algo. Ele tinha parte nisso. O sangue subiu à minha cabeça, mas dessa vez não de desespero. Era fúria. Era coragem. Pela primeira vez em anos, eu me olhei no espelho e vi algo nos meus olhos. Determinação. Peguei um caderno velho, comecei a escrever tudo. Datas, nomes, lugares. Juntei todas as provas. Marquei um encontro com uma promotora que atuava em casos de adoções ilegais. E quando sentei diante dela, abri minha alma. Ela ouviu. Ela acreditou. Pela primeira vez, alguém me olhou nos olhos, sem pena, sem dúvida, com empatia, e disse: "Vamos achar ele." Era o começo de uma nova guerra. Mas agora, eu não estava mais sozinha. Na semana seguinte, tudo aconteceu com uma velocidade vertiginosa. A promotora mobilizou uma equipe especializada, abriu um inquérito e entrou com um pedido judicial para acesso aos arquivos lacrados da antiga instituição filantrópica. E então, lá estava, o endereço da família que havia adotado Rafael. Eles moravam em outra cidade, a mais de 300 quilômetros de distância. Me lembro da sensação de ter o coração nas mãos quando segurava aquele papel com o endereço. Por um lado, eu queria correr até lá naquele mesmo instante. Por outro, o medo me paralisava. E se ele não quisesse me ver? E se ele me odiasse? E se achasse que eu o abandonei? Mas eu precisava tentar. Com o apoio da promotora, fizemos tudo dentro da lei. Foi marcada uma visita monitorada, mas antes disso, ele soube da verdade. Rafael, agora com 15 anos, foi chamado para uma conversa com psicólogos, onde contaram com todo cuidado que havia uma mulher procurando por ele. Uma mulher que acreditava ser sua mãe biológica. Ele não disse nada naquele momento. Apenas pediu para ver uma foto. E quando viu, ficou em silêncio por vários minutos. Depois disse: "Eu já vi esse rosto antes, em sonhos. Eu não estava presente, mas soube disso depois. E aquilo me quebrou por dentro. Porque talvez, mesmo sem saber, ele sentia. Ele carregava uma ausência que também doía em mim todos os dias. Finalmente, chegou o dia do nosso encontro. A assistente social veio até minha casa, me preparou emocionalmente, me explicou que ele tinha aceitado vir. Eu arrumei a casa como se fosse o Natal. Passei perfume. Coloquei a mesma blusa que usei no dia em que saí do hospital, como se quisesse que ele sentisse o cheiro de quando ainda estava na minha barriga. E então, a campainha tocou. Quando abri a porta, vi um adolescente magro de cabelo castanho claro e olhos intensos. Os mesmos olhos que eu via todas as noites nos meus sonhos. Ele ficou me olhando, sem dizer uma palavra. E eu, sem conseguir conter, disse com a voz embargada: "Rafael?" Ele assentiu. Eu chorei. Ele também. E num impulso, ele me abraçou. Foi um abraço tímido, desajeitado, mas era o primeiro. O primeiro abraço entre mãe e filho, depois de 15 anos de silêncio. Não dissemos muito, não precisava. Nossos corpos falavam tudo. Ali, naquele instante, o mundo parou. E a vida, pela primeira vez em anos, fez sentido de novo. Depois do abraço, ficamos ali, parados na porta, por minutos que pareceram horas. Eu queria apertá-lo com força, mas tive medo de sufocar um menino que ainda não sabia quem eu era de verdade. Ele entrou na sala com passos tímidos, olhando ao redor como se tentasse reconhecer algum pedaço da própria história em cada objeto. Eu ofereci água, café, biscoitos. Ele só aceitou um copo d'água. Sentou no sofá e ficamos em silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Ele me observava como quem busca respostas num rosto, e eu não sabia como começar. Até que ele disse com a voz baixa:
quase sussurrando. Por que você me deu? Aquilo doeu mais do que qualquer golpe. Segurei o choro, respirei fundo e disse: eu não te dei meu amor. Eu lutei por você todos os dias, mas tiraram você de mim. Fizeram parecer que você tinha morrido. Ele franziu a testa confuso. E eu contei tudo, sem filtro, mas com cuidado. Contei sobre o hospital, sobre a enfermeira, sobre o registro falsificado, sobre a intimação, o processo. Contei do sapatinho azul. E então, peguei o sapatinho e coloquei nas mãos dele. Ele segurou com cuidado, como se fosse vidro, e ficou olhando para aquele pequeno objeto como se o mundo todo estivesse ali dentro. Meu nome ia ser Rafael mesmo? Perguntou. Eu sorri. Sim, Rafael, meu anjinho protetor. Ele abaixou a cabeça e lágrimas escorreram. Pela primeira vez, vi o menino por trás do adolescente. Ele disse que sempre se sentiu deslocado, que os pais adotivos nunca o trataram mal, mas que ele sentia um vazio, um buraco. E agora, aquele buraco começava a ter nome, rosto, história. Quando ele foi embora naquele dia, com a assistente social, meu coração queria ir junto, mas entendi que seria um processo, que agora, mais do que nunca, eu precisava respeitar o tempo dele. Naquele silêncio que ficou depois que ele saiu, tudo parecia diferente. A dor ainda estava lá, mas agora dividida. Agora havia esperança, uma fresta de luz e um possível recomeço. Porque quando a verdade vem à tona, por mais devastadora que seja, ela liberta. E foi ali, naquele sofá amassado da sala de estar, que comecei a entender. Eu não era mais só uma mulher que perdeu um filho. Eu era uma mãe que estava tentando reencontrá-lo. Os dias seguintes foram silenciosos, mas não vazios. Pela primeira vez em muitos anos, havia algo pulsando dentro de mim. Não era mais apenas saudade ou dor, era a presença. A simples possibilidade de saber que ele estava vivo mudava tudo. Rafael começou a me mandar mensagens curtas. Um "Oi" aqui, um "Como você está?" ali. E eu respondia com o cuidado de quem segura uma borboleta nas mãos, com medo de esmagar, mas cheia de vontade de guardar para sempre. Nossas conversas foram crescendo aos poucos, como quem aprende a dançar com um estranho, que no fundo sempre conheceu. Ele me contou que gostava de música, que aprendia teclado sozinho no quarto. Eu enviei uma gravação minha cantando a mesma música que cantava para ele quando estava grávida. Ele me respondeu com um áudio tocando a melodia no teclado. Era como se nossas almas estivessem costurando o tempo perdido, com notas suaves e olhares trocados por tela. Mas não era fácil. Havia dias em que ele se calava, dias em que me evitava, dias em que as perguntas vinham duras, diretas. Você tentou me achar? E eu dizia, todos os dias. Por que ninguém me contou? E eu respondia, porque esconderam de nós dois. Ele oscilava entre a curiosidade e o medo, entre o afeto e a raiva. E eu entendia, porque ele estava conhecendo uma história nova e, ao mesmo tempo, enterrando a que conhecia. Uma parte dele sentia que estava traindo os pais adotivos. Outra parte queria saber quem era. E essa parte, eu sabia, era a que mais doía. Recebi mensagens de amigos antigos que viram nossa história na internet depois que o caso ganhou repercussão. Algumas pessoas diziam que eu estava mentindo, que só queria reconhecimento. Outras me mandavam histórias parecidas. Mulheres que também enterraram filhos sem caixão. Mães que dormem com dúvidas e acordam com pesadelos. Eu chorava por elas, mas acima de tudo, chorava por mim. Pela Luciana que passou 15 anos esperando por um colo que só chegou agora. Pela Luciana que aprendeu a respirar dentro de um luto invisível. E pelo Rafael, meu menino que cresceu, sem saber que mesmo de longe eu o amava com cada célula do meu corpo. E agora, cada passo que ele dava na minha direção era como um sopro de vida. Eu não sabia como tudo terminaria, mas sabia que finalmente estávamos escrevendo juntos um novo capítulo. Um capítulo sem mentiras, sem roubos, só com verdade. Hoje, fazem exatos 7 meses desde que Rafael bateu na minha porta pela primeira vez. 7 meses desde que aquele abraço tímido costurou 15 anos de silêncio, dor e vazio. Não estamos prontos para dizer que tudo se resolveu. Não há um final feliz de novela, mas há algo muito mais forte: reconstrução. Ele ainda mora com a família que o criou, mas agora passa os finais de semana comigo. Às vezes cozinhamos juntos,
Outras vezes, ficamos apenas em silêncio, ouvindo música no sofá. Ele descobriu que gosta de escrever e eu comprei um caderno novo para ele. Um desses com capa de couro e folhas grossas, como se cada palavra merecesse um espaço sagrado. Escrevemos cartas um para o outro. Cartas que às vezes nem entregamos, mas que nos curam. O hospital foi processado e hoje há uma investigação criminal aberta. Não sei o que vai acontecer. Não faço ideia se haverá justiça. Mas no fundo, não luto mais por vingança. Luto por verdade. Por todas as mães que, como eu, foram caladas à força. Por todos os filhos que cresceram acreditando em histórias falsas. O Leandro nunca mais apareceu. Talvez tenha fugido de sua própria culpa. Ou talvez nunca tenha se importado. Não me importa mais, porque agora meu foco está no que importa. Meu filho. Numa manhã fria de domingo, Rafael me trouxe um presente. Um pequeno quadro, com uma frase escrita à mão. Nem a morte, nem o tempo, nem a mentira foram capazes de nos separar. Eu chorei. Ele também. E naquele momento, senti que mesmo que o tempo nos tenha roubado os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro "eu te amo", ainda há muito pela frente. Ainda temos o agora. Ainda temos o futuro. E mesmo que as cicatrizes estejam aqui, mesmo que a saudade do que não vivemos ainda aperte, a gente aprendeu uma coisa. O amor, quando é verdadeiro, encontra o caminho de volta. Sempre. Obrigada por ter ficado até o fim dessa história. Se ela tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precise lembrar que até das dores mais profundas pode nascer um reencontro, pode nascer amor.